Como é que vocês estão? Bom dia! Eu espero que vocês estejam muito bem, ok? Muito bem. No final dessa aula eu tenho uma surpresinha para vocês, tá? Vocês estão vendo aí que a aula de hoje será uma aula de revisão. É claro que eu não vou revisar os nossos últimos assuntos, porque estão bem fresquinhos na cabeça de vocês, né? Nossos últimos assuntos falamos bastante, batemos, já revisamos sobre os avanços na descoberta de novos compostos, como na medicina, como na conservação de alimentos, né? E também na produção de materiais sintéticos. Eu sei que está tudo muito fresquinho na cabeça de vocês. Eu quero revisar com vocês um assunto que nós vimos, na verdade, em sala de aula ainda, tá? Que foi quando a gente viu ali sobre produtos heterogêneos e homogêneos. Lembram que aqueles produtos homogêneos são aqueles que, quando misturados, né, eles ficam tão bem integrados que a gente não tem como distinguir as substâncias, os compostos que ali foram colocados, né? O exemplo de uma massa de bolo, a gente coloca ovos, manteiga, trigo, leite, açúcar, fermento, e quando a gente mistura tudo, a gente não tem como identificar cada um desses itens que foi colocado. Já a mistura heterogênea é uma mistura que ainda é possível vermos os componentes que foram colocados ali, apesar de misturados, né? Nós fizemos até alguns experimentos em sala de aula, para poder trabalharmos essas misturas. Vocês lembram disso? Muito bem, então vamos revisar aqui rapidamente. Essa separação, vamos começar pela separação de misturas heterogêneas. A primeira delas será a catação. Esse é um método que envolve a separação manual de duas ou mais substâncias sólidas. É muito utilizado, né? Aí você está vendo a catação de feijão, onde está se tirando ali as impurezas, pedregulhos, ciscos que é encontrado. Então esse é um método bem simples e muito praticado. Decantação. A purificação de água nas estações de tratamento, ela é composta de várias etapas. A água captada dos rios é submetida a um processo químico que reduz a sujeira existente, aquelas partículas menores, né? Então, aquele restante, aquela água depositada em tanques, como vocês estão vendo aí, para esse processo de decantação, que consiste aquelas partículas mais densas, vocês lembram que densa é mais pesada, né? Elas afundam e se depositam no fundo do tanque, deixando assim a superfície da água livre de impureza. Filtração é outro processo simples. Quando preparamos um chá, uma cevada, um café e que é coada, ali está sendo coado, né? Ali está sendo feito esse processo de separação dessa mistura, tá? É o processo de filtração. Peneiração. Esse processo é muito utilizado na construção civil, aonde é peneirado, no livro de vocês mesmos, na página 42, tem uma imagem dessa, onde é peneirado a areia, a terra, para que possa ficar livre das pedras, pedregulhos, né? E aí a gente está vendo uma imagem fazendo o processo do peneiramento de uma farinha, para que aquelas partículas maiores também sejam separadas aquele resíduo mais fino, que é o que está sendo depositado ali no recipiente, ok? Sifonação. Geralmente, esse processo de sifonação é aplicado na limpeza de água dos aquários. Usa-se uma espécie de manguete, conhecido como sifonador, onde retira a parte da água suja que estava depositada no aquário, para que possa se acrescentar mais água limpa e purificada, né? E você está vendo as imagens, é um processo de sifonação. Dissolução fracionada. Como é que fazemos para fazer a separação? Você está vendo ali no primeiro recipiente areia, água e sal. Como é que a gente vai separar cada substância dessa aí? Complicado, né?
Nem tanto. É por isso que o nome é dissolução fracionada, que vai precisar de algumas etapas, dependendo dessa mistura, para que possa se fazer a separação completa. No primeiro aí, foi colocado no recipiente, deixou que a areia assentasse no fundo do recipiente, mas em cima ainda restou a água e o sal misturado. Como é que poderíamos fazer? Poderíamos coar para tirar a areia e ficaria a água e açúcar. E agora, como é que eu separo a água e açúcar? Não, a água e o sal. Como é que eu faço? Muito simples, é só colocar essa água para ferver e ali a água vai evaporar através do calor da chama e vai restar apenas o sal, tá? A isso chamamos de dissolução fracionada. A próxima aí é levitação. Esse processo de levitação é muito utilizado nas minas de ouro. Os garimpeiros eles usam a levitação para separar esse material da areia e da terra. Como o minério ali a ser encontrado, o ouro, ele é mais denso do que a areia e a terra, então eles vão fazendo esse processo em uma água corrente ali, né, fazendo esse movimento com a peneira em uma água corrente, e o que é menos denso, que é a areia, vai saindo e a terra, e como o minério, o ouro, é mais denso, vai sendo depositado no fundo da peneira. Esse é o processo de levitação. Centrifugação. Eu sei que na sua casa tem uma máquina de lavar, e se você não prestou atenção ainda, a próxima vez que a mamãe estiver lavando, lavando roupa, você pode prestar atenção no processo. Você vai ver que algumas etapas, né? Vai lavar roupa, vai enxaguar e depois vai entrar no processo de centrifugação, que consiste naquela bandeja ali, né? Ficar em alta velocidade, circulando, rodando, de forma que possa separar a parte líquida da parte sólida. Aquela água vai ser sugada, né? Ficando ali apenas o sólido, através daquela circulação, de aquele movimento rápido, vai sendo livre do líquido, né? E apenas o sólido vai ficar depositado ali nas paredes da máquina de lavar. Esse método também ele é utilizado. Esse método de centrifugação, como eu estava falando, também é muito utilizado em laboratórios clínicos, tá bom? Por esse processo ali, né? Eles vão separando aquele material que foi tirado, como quando a gente faz o exame de sangue, né? Vai fazer esse processo de centrifugação para que possa separar ali o plasma do sangue, que é a parte líquida, né? Separar os glóbulos brancos, as plaquetas e também a parte sólida que contém em nosso sangue, ok? Aí está, né? O processo de centrifugação em laboratórios clínicos, tá? Separação magnética. Essa é uma separação simples, né? Que consiste ali naquela parte superior, onde você está vendo os recipientes grudados, é um ímã gigante que é passado ali, geralmente em lixões, em locais de reciclagem, para que aqueles materiais que são atraídos pelos ímãs, pelo ímã, facilmente quando aquele ímã passa ali naquela superfície, esses materiais que por ele é atraído vai, né, subindo e facilmente é feito essa separação desses materiais. Agora nós vamos para a separação de misturas homogêneas. Como elas estão mais interligadas, então seria mais complicado, não é isso? Vamos ver? Primeiro método é a destilação. Esse é um método muito utilizado para separar uma mistura homogênea na qual pelo menos uma das substâncias é líquida. É feita a destilação simples. Ao ser aquecido em um balão de destilação, aí tá as imagens, né? A mistura entra em ebulição, em fervura. O vapor formado, é o estado gasoso ali, chega ao condensador, né? Que passa para o estado líquido. Sabe por que ele passa para o estado líquido? Porque aquele local ali por onde ele está passando é resfriado por uma corrente de água. Então, o líquido obtido é coletado no recipiente final. Esse líquido coletado naquele recipiente final, ele vai estar livre de qualquer outra substância. Geralmente, para se fazer
medicamentos, usa-se essa fórmula aí. A água precisa estar destilada, livre de qualquer outra substância, tá? Alguns, para cosmético também é utilizado esse tipo de líquido aí, né? É feito a destilação para essa separação. Evaporação é um método simples, muito utilizado. O nosso sal de cozinha, ele em grande maioria, ele é obtido dessa forma aí, né? São feitas algumas piscinas rasas, ou pode ser chamado de tanques rasos, bacias rasas, e nessas bacias, nesses tanques, nessas piscinas rasas, são depositadas águas, né? Água do mar, água salgada, geralmente em local onde tem uma alta incidência de calor, e aquela água ali vai sendo evaporada. E quando aquela água for totalmente evaporada, vai ficar ali, né, naquele recipiente, naquelas piscinas, naqueles tanques, apenas o sal, tá? Esse é o processo de evaporação. Aí nós temos a fusão fracionada. Esse método, ele serve para a separação de algumas substâncias metálicas, através do aquecimento em altas temperaturas de acordo com a substância, né, com aquele produto metálico ali, e através desse aquecimento vai se fazendo essa separação de substâncias, tá ok? Muito bem, então aí é só vocês darem uma olhada, tá? Não precisa se preocupar, o que eu quero que vocês deem atenção é vocês saberem qual é o processo de separação das misturas homogêneas e das misturas heterogêneas, tá ok? Quais são aquelas? Catação é uma mistura, é uma separação para heterogêneas ou homogêneas, tá ok? Nesse sentido aí que você vai dar uma estudada, tá? Mas eu prometi a vocês que eu teria uma surpresinha, e eu sei que vocês estão com saudade do nosso ambiente de aula, que é a nossa sala de aula, né? Tá com saudade dos seus colegas, e eu preparei aqui algumas fotos, que foram as nossas últimas fotos tiradas, tá? Não estão tão nítidas assim, eu gostaria que tivesse, mas pelo menos é uma lembrança boa. Essa daí é a foto que eu considero a foto mais bonita que eu tenho de vocês. Vocês falam, ô tia, mas a gente nem tá vendo, realmente, quase não tá vendo o rostinho de vocês, né? Mas esse aí foi o nosso primeiro trabalho que vocês apresentaram, foi o primeiro trabalho que vocês fizeram. Foi um trabalho individual, um cartaz que vocês fizeram sobre os elementos da tabela periódica. E todo mundo, no dia marcado, estava ali com seu cartaz. E cada cartaz mais criativo do que o outro. E vocês apresentaram uma aula, olha, que eu fiquei emocionada. Então, vocês realmente são muito comprometidos e eu quis lembrar esse momento especial que nós vivemos ali, tá? Aqui as próximas fotos são das nossas atividades em sala em equipe, né? Nossas aulas são cheias de muitos experimentos, né? Que a gente faz ali, muitas experiências, e aí foi no dia que a gente estava estudando sobre os átomos, né? Foi uma atividade feita em equipe para que vocês entendessem a questão dos átomos, não foi? Olha aí. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos de volta para essas interações que nós temos na sala de aula, esses momentos que são de tantas aprendizagens, né? E que eu sei que é muito importante para a fixação do conteúdo para cada um de vocês. Muito bem. E por aqui eu encerro a aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero que vocês façam uma excelente prova, vocês têm tudo para fazer uma excelente prova, tá bom? Fica com Deus, até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau.